Galera, tudo bem com vocês? Bom, hoje mais um vídeo no canal Papo com o Gui. Então hoje eu vou falar para vocês sobre um lançamento e eu não vou tacar o pau nele. Hoje vai ser um vídeo muito mais em tom de elogio e de recomendação do que de não recomendação e tá falando mal do livro. Então vamos lá, que hoje nós vamos falar sobre a incrível história de Antônio Salazar, o ditador que morreu 2 vezes, do Marco Ferrari. Bom, primeiramente, esse livro aqui é um lançamento desse ano, Todavia. Lançou agora, acho que, se eu não me engano, em março, por aí, abril. É bem recente o lançamento. E eu, como me interesso muito pela história aqui do Salazar, acabei adquirindo o livro, né? Nós não tínhamos aqui disponível, né, no Brasil, muitos livros sobre o Salazar. Eu acho que era esse aqui e um outro que chama O Estado Novo de Salazar. Fora isso, nenhum. Tem umas 2 outras biografias que era Salazar, uma biografia política, e Salazar, o ditador que se recusava a morrer. Nenhuma das 2 estava disponível e elas estavam por preços absurdos em sites de venda de usados. Então, como elas estavam completamente fora de cogitação, quando apareceu essa aqui, me pareceu bastante atrativa e eu adquiri o mais rápido possível. Tava por um preço um pouquinho mais salgado por se tratar de um lançamento, mas fazer o que? Comparado com as outras 2 lá, tava valendo muito a pena, tava quase de graça, né? Enfim, esse livro aqui é um livro que é mais curto do que eu esperava, ele tem 203 páginas. Eu esperava uma coisa um pouquinho mais extensa, um pouquinho mais aprofundada, mas mesmo assim eu gostei bastante do livro, então eu vou começar do começo, né? Porque eu já estou atropelando etapas, né? Vamos começar, porque quem foi o Antônio de Oliveira Salazar? O Antônio de Oliveira Salazar foi um ditador português que governou Portugal por grande parte do século XX, foram 40 anos de ditadura, por ali, acho que por volta de 1930 e pouco, até 1970, né? Onde ele ainda era, entre aspas, o ditador, né? Mas dá para se arredondar aí para 40 anos de ditadura, que foi uma ditadura muito peculiar ali durante o século XX, né? Porque ela não tendeu para nenhum dos polos que se estavam configurados ali. Ela não tinha, por exemplo, um culto à personalidade como a do Mussolini, a do Hitler, também não, nem a por exemplo, do Stalin, do Mao, não tinha esse tipo de culto à personalidade, mas também não tinha um expansionismo, era uma coisa muito única e muito, assim, austera no cenário, né? Parece que o único intuito do Salazar era governar Portugal e as colônias, né, que ainda não eram independentes, né, e manter o Império Português, como se ele fosse o herdeiro ali do imperador português, o infante Dom Henrique, né. E o que acontece aqui com o Salazar, né? Ele vai assumir ali no comecinho da década de 30 e vai ir até 1968, aí vai ter a queda dele de uma cadeira, que ele tem muita especulação nisso aí, né? Tem gente que diz que ele caiu na banheira, tem gente que diz que ele tinha o costume de se atirar nas cadeiras e um dia a cadeira que ele tinha sempre o hábito de se sentar no momento do dia foi retirada para limpeza e ele se jogou no chão, né? Mas aqui no livro vai dizer que ele estava com um cara, uma espécie de podólogo ali que estava cuidando dos pés dele, e aí ele foi sentar numa cadeira no banheiro, uma cadeira com fundo de pano, e o pano rasgou, o pano rebentou e ele caiu de cabeça no chão. O fato é, ele bateu de cabeça no chão e isso teve um dano neurológico muito grande, que depois acarretou num AVC, e aí ele foi possibilitado de governar. Só que o que é o mais fascinante, eu acho, de toda a história aqui do Salazar, ele nunca soube que ele foi destituído. Ele se acidenta em 68 e morre em 70. Em 2 anos, ele nunca foi informado que ele não era mais o ditador de Portugal. Ele foi substituído pelo Marcelo Caetano e ele nunca soube. Ele estava achando que ele estava governando, ele agia como se estivesse governando, ele tinha reuniões com os ministros, que nem ministros eram mais, ele tinha um jornal que era escrito só para ele, porque ninguém tinha coragem de contar para ele que ele tinha sido deposto, né? E a ditadura do Estado Novo português dura 4 anos sem o Salazar vivo, derrubado em 25 de abril de 1974, com a Revolução dos Cravos, que é muito famosa, foi um dia que entrou para a história, né, porque foi uma revolução que basicamente se disparou um tiro para derrubar o governo e colocaram cravos nos fuzis, e o governo foi deposto. Dessa forma, o Marcelo Caetano veio para o Brasil, né, que era o ditador, e assim se inicia a República Portuguesa, a democracia portuguesa, que dura até hoje, né? E é estranho, assim já começamos as críticas ao livro aqui. Eu acho que o livro, por ser curto, ele dá uma fracassada em explicar como é que funciona o esquema
de Portugal. Como é que é a democracia lá? Como é que é o sistema político organizado lá? Como é que... porque, por exemplo, o Salazar ele não era o presidente do país. Ele não era, tipo, o Getúlio Vargas aqui no Brasil. Não, ele era o presidente do Conselho de Ministros português. Ou seja, ele era uma espécie de primeiro-ministro. Só que tinha um presidente ali. As eleições, obviamente, eram fraudadas, só que tinha um presidente. Então, como é que era o esquema, assim? E por que se configurou dessa maneira? Como é que, sabe, e a trajetória política do Salazar até chegar ao poder, eu acho um pouco corrido, sabe? Eu achei um pouco uma corrida demais, poderia ter explicado com um pouco mais de calma. Eu acho que, isso é uma crítica que é raro dar nos livros. Eu acho que se esse livro fosse mais extenso, seria melhor. Porque geralmente a crítica é ao contrário. Se o livro fosse um pouco mais curto, seria melhor. Porque eu acho que muitas vezes os autores enchem linguiça para o livro parecer maior e pro livro, sabe, sai mais caro, né? E ter um lucro maior, ou sabe, gostam de encher linguiça mesmo. Mas aqui parece o caso contrário. Parece que houve uma economia por parte do autor, o Marco Ferrari, que não é português, ele é um italiano escrevendo sobre Portugal. Ele escreve muito bem, claro, tem até umas partes meio poéticas na escrita dele que eu gostei bastante. Só que eu acho, e obviamente houve um trabalho de pesquisa muito intenso aqui para trazer esses temas. Só que eu acho que se ele tivesse tido, sei lá, mais umas 50 páginas ou até 100 páginas, eu acho que teria ficado bem mais interessante o livro. Porque para uma biografia, cara, 200 páginas eu acho muito pouco. Eu acho que principalmente uma vida que foi tão complexa, uma trajetória política tão extensa, com tantos detalhes, eu acho que faltou um pouco de comprimento aqui, sabe? Eu acho que se fosse mais longo, até quem sabe se o livro fosse o dobro do que ele é, ficaria bem mais completo. Mas dentro do que nós temos aqui, ele consegue atingir muito sucesso, sabe? Eu acho que ele é um livro que consegue abordar vários pontos interessantes. Por exemplo, a vida pessoal do Salazar é abordada, porque, por exemplo, ele era um cara muito católico, ele nunca se casou, ele prezava pela castidade, por exemplo, a religião principal de Portugal era o cristianismo, as outras religiões foram banidas, então, durante o Estado Novo, tinha muito um cunho católico ali na ditadura dele, então, mas ele também teve relacionamentos, então eu acho muito interessante abordar esses pontos. Só que, por outro lado, tem umas partes absolutamente, parece jogadas, sabe? Por exemplo, tem uma hora que o livro diz que é o seguinte, não, porque o Salazar, ele criou uma menina sabe, desde quando ela tinha 12 anos até ela ter 28 anos. E da onde ele trouxe ela, da onde ela foi, tudo isso é muito superficial, sabe? Parece que é jogado, sabe? Parece que, tipo assim, teve isso também. Isso aqui é uma coisa que seria importantíssima, né? Porque a figura do Salazar é uma figura muito solitária, uma figura que prezava, até é dito aqui que ele era um misantropo. Ele era um cara que odiava contatos com outras pessoas. Que ele era na dele e não queria saber de ninguém. E isso poderia ser um pouco mais explorado, sabe? Por que um cara misantropo que odeia as pessoas trouxe uma pessoa para ser criada por ele, uma espécie de filha? Por quê? E isso me soa jogado, sabe? Assim como, por exemplo, algumas outras coisas, por exemplo, do período da década de 50, da década de 30, me parecem muito soltas, assim, parece que não foram aprofundadas, parece que não foram exploradas, sabe? Mas eu não estou só sentando para o livro, eu quero também tecer muitos elogios aqui. Por exemplo, eu acho que é muito interessante o jeito que ele tece ali como é que foi a estratégia política do Salazar no período da Segunda Guerra Mundial. Porque a ditadura portuguesa era uma ditadura fascista, assim como a ditadura do Franco ali na Espanha, e eles não se alinharam com o eixo. Eles se manteram neutros, muito por causa do Salazar. O Salazar, ele fez as suas articulações dele para se manterem neutros, porque ele achava que seria a melhor coisa a se fazer, e ele tinha ressalvas em relação ao Hitler, ele não admirava o Hitler, nem o Mussolini, né? E o Franco, ele tinha mais uma admiração pelo Francisco Franco, só que eles tinham uma divergência ali muito interessante, que é bem explorado aqui no livro. A relação com o Franco é muito feita de uma maneira bem interessante, sabe? E, por exemplo, ele fala que o modo como o Franco e o Salazar administraram seus países permitiram não que eles morressem em praça pública ou em seus bunkers, nunca tivessem seus corpos encontrados, mas sim nas suas camas ouvindo música de rock. Claro, eles não ouviram música de rock, mas eles morreram numa época que o rock estava, sabe, muito tempo depois, ou seja, e isso é muito interessante, cara. E também é muito interessante ver como o Salazar se articulava para manter um governo tão longínquo, uma ditadura tão longínqua, a ditadura mais longínqua da Europa, né? E uma das mais esquecidas, sabe? Porque não é um ditador tão lembrado, assim, não é um assunto tão explorado, né? Enfim, e também o que acontece, cara, é interessante como o livro explora a opressão do regime salazarista. Porque, por exemplo, o Salazar, como eu acabei de falar, tinha
o regime dele um forte cunho fascista, ou seja, censura, um Estado totalmente controlador, por exemplo, na Alemanha nazista tinha a juventude hitlerista, que era assim, as crianças tinham que se juntar ao movimento de uma espécie de da juventude hitlerista, que era um movimento ali que eles iam ser treinados, iam ser tipo meio que uns protótipos de futuros nazistas. E aqui tem a mesma coisa, tem a juventude salazarista, que são, eu acho que era dos 12 aos 25 anos, que os jovens tinham que fazer parte da juventude salazarista para se tornarem, sei lá, fiéis ao regime, né? Enfim, e o que acontece? Ele vai explorando isso, por exemplo, tinha muita censura, e ele vai explicando a política, como é que funcionava, tinham campos de concentração de opositores políticos, ele conta como é que era esses campos, ele conta que teve um que era basicamente uma tentativa de recriar a Ilha do Diabo, que é uma ilha que fica aqui na Guiana Francesa, aqui perto, que serviu como uma prisão da França, onde era mandado, tipo, todos os caras, assim, que eram, assim, olha, era a pior prisão possível, eles tentaram meio que recriar aqui numa ilha, e, cara, é realmente muito interessante, e principalmente essa parte, esses 2 últimos anos de vida do Salazar, que mostra como ele estava destituído do poder e ninguém tinha coragem de falar pra ele, sabe, tamanha o medo que tinham dele, tamanha a influência que ele mesmo, totalmente, assim, debilitado, mal de saúde, tinha nas pessoas, sabe? E é muito interessante esse livro, quem se interessa mais pela história do século XX, pela história do fascismo, pela história de Portugal, pela história de ditaduras, fica a minha recomendação aqui, espero que tragam mais livros, espero que tragam uma biografia maior do Salazar, aquelas que eu me referi, que estão esgotadas, porque é realmente muito interessante esse período, é uma figura muito interessante, e um fato curioso aqui, quem já leu Harry Potter e sabe dos 4 fundadores de Hogwarts, que tem lá o Salazar, Sonserina, Salazar vem dele aqui, a J.K. Rowling já disse que se inspirou no nome do Salazar para criar o personagem fundador da Sonserina. E é isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo de hoje, um vídeo um pouco mais histórico. E é isso aí, pessoal, realmente, se tiverem gostado, deixem um like, compartilhem o vídeo com todo mundo, se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem o like, sigam o TikTok do canal, o Instagram do canal, todas as redes sociais do canal que estão aqui na descrição. O link para adquirir o livro tá na descrição também. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado. Até a próxima, um grande abraço.